O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela tua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nos Atos dos Apóstolos, nós vimos Paulo em meio a duas facções religiosas que representam justamente as tentativas de resposta que a religião tenta dar para o ser humano. Então, a gente encontrava aqueles dois partidos, os saduceus, que eram o povo do templo de Jerusalém, casta sacerdotal, e os fariseus, que eram um outro grupo religioso. E o que eles diferiam entre um e outro, e o que fazia eles brigarem um com o outro, é a eterna questão que o ser humano não resolve, da relação dele com o mundo, com a vida, com a morte. Aquelas perguntas mais profundas que existem no coração humano. Os saduceus entendiam que só existe essa vida, depois dela acaba tudo. Então, a bênção de Deus, as coisas referentes a Deus, elas são para esta vida, para dar prosperidade e bem-estar para as coisas deste mundo, enquanto o ser humano vive. Depois vem a morte e já não tem mais nada. Então, aqui a gente reconhece a postura de muitas pessoas, e é interessante porque nos últimos séculos surgiu uma corrente dentro do ateísmo que acusava fortemente a religião de ser uma relação com a vida depois da morte. Os saduceus não acreditavam propriamente numa vida depois da morte, mas mesmo assim acreditavam em Deus. Eles acreditavam que Deus era para essa vida, para este mundo. Então, que Deus dava para o justo, para a pessoa que o teme, que cultua a Deus, todos os bens que o mundo pode proporcionar: a saúde, o bem-estar, o dinheiro e todas as alegrias e prazeres que o mundo tem para oferecer. E essa, por assim dizer, a função, entre aspas, da religião,
né? Porque o ser humano tem a experiência de que muitas coisas ele pode conquistar pela própria força, pelo próprio talento, pelo esforço, pelo trabalho, mas tem certas coisas que não estão na nossa alçada, né? Que a gente não consegue pela própria força. E essas coisas, os saduceus recorriam a Deus, né? Aquele que pode tudo, né? Aquele que pode controlar tudo. Então, isso era um pouco a visão religiosa deles. E depois existiam os fariseus, com toda uma crença na vida depois da morte, com toda uma crença nos espíritos, toda uma crença nos anjos, né? O culto dos anjos deles era muito importante. Então, uma religião voltada para o mundo espiritual. E aqui a gente também reconhece uma postura religiosa que um pouco se desentende do mundo e considera o mundo só como uma passagem, ou como um castigo, ou como uma prisão. Aquela ideia do espírito aprisionado na matéria, e toda aquela ideia um pouco dualista que existe em tantas concepções religiosas, né? E não só religiosas, as concepções laicas também. Hoje em dia, também a nossa cultura laica sem Deus olha o corpo como um objeto, como uma coisa que limita e que muitas vezes frustra e aprisiona a pessoa. Então, por trás de todas as questões de gênero, por trás de todos os problemas de não aceitação do corpo, né? Anorexia e bulimia, tantos distúrbios alimentares, distúrbios de identidade, neuroses com relação ao corpo, né? Por trás disso existe um pouco esse dualismo. O corpo é uma prisão, não me deixa eu me expressar, não deixa eu ser realmente quem eu sou por dentro, né? Então, vejam como o mundo antigo não era muito diferente do atual. As religiões tentavam dar uma resposta para a questão da vida, para a questão da morte, e nenhuma das respostas que dava era satisfatória, nenhuma delas dava uma resposta para o coração humano, para a angústia que o ser humano tem diante da existência, né? Diante da vida, diante da morte, que às vezes faz que a vida pareça em vão, né? Porque sendo bom ou mal, rico ou pobre, enfim, sábio ou louco, parece que todos vão parar na mesma cova, né? Vão ter o mesmo final. Então vem a pergunta, então o que significa a vida? Para que serve? Né? Uma resposta que o ser humano olha em torno dele e não encontra. E é justamente no meio de tudo isso que se encontra o anúncio do Evangelho, porque o anúncio do Evangelho é o anúncio de uma vida que vence a morte e de uma forma de existência nova, uma nova criação. E essa vida dessa nova criação, dessa nova existência que superou a morte, é justamente a vida em comunhão. Essa comunhão com Deus, Ele em mim e eu nele, a existência no outro. Essa existência que é a própria da condição divina. O Filho vive no Pai, o Pai vive no Filho pelo Espírito Santo. A revelação de Deus como comunhão. E, portanto, a revelação do sentido último da vida do ser humano, que é a comunhão. A existir no outro. E
o anúncio de que é justamente essa comunhão divina, ela é levada até nós. Essa existência do Filho no Pai também se torna a nossa existência, porque nós passamos a existir no Filho. E essa união, que é a obra própria do Espírito Santo, o espírito de amor, o espírito de comunhão, a pessoa amor, a pessoa dom, a pessoa comunhão na Santíssima Trindade. Então, Ele é derramado em nós e nos dá uma nova existência, que a morte já não tem mais poder nenhum sobre ela. E essa nova existência, ela faz com que aquela pergunta do homem velho, perdido no mundo, perdido entre uma vida louca, conduzida pelos instintos, pelas paixões, mas no fundo vazia, ou então uma vida desconectada do mundo, da realidade, da vida, esperando um além incerto, Toda essa dúvida, ela fica para trás. Por quê? Porque eis que eu faço novas todas as coisas. É aqui que fica o anúncio do Evangelho, é aqui que ele se situa, é o anúncio da nova criatura, é o anúncio da nova criação, onde toda a criação é mergulhada nessa comunhão misteriosa que existe no coração de Deus, no próprio ser de Deus. Às vezes, irmãos e irmãs, a gente se esquece disso e acaba transformando também a nossa experiência cristã numa religião ao molde das religiões velhas e acaba transformando talvez o nosso discurso no discurso dos saduceus, que prometem a prosperidade, o dinheiro, o bem-estar, e todas as coisas do mundo. Ou colocam o ser humano num caminho de uma militância, de uma revolução, para conquistar por meio da violência as coisas que esse mundo promete. Ou pelo contrário, entra naquela religião como consolação para uma vida miserável, para uma vida injusta, e que olha para o além incerto, e se torna uma espécie de alienação, ou do ópio do povo, como nos acusava Marx, religião, ópio do povo. Então, diante desses perigos, a gente tem que voltar à raiz do nosso anúncio cristão. Qual é a novidade que o ser cristão traz no mundo? Qual é a novidade? A novidade é justamente essa que a gente escutou no Evangelho. Pai, eu em ti, tu em mim, eu neles, eles em mim, permanecendo no amor, anunciando ao mundo a minha glória, que é justamente o teu amor, essa glória que eu tenho antes da fundação do mundo. E essa comunhão, esse mistério de comunhão, de amor, se manifestando nas obras deles, na união entre eles, para que o mundo creia. E essa é a grande novidade, essa é a grande revolução, e mais do que isso, é o mundo novo, a nova criação que surge da ressurreição de Cristo. A vida em comunhão, a vida no amor, a vida onde todos são um só em Cristo, com o Pai e o Espírito Santo. Que essa Eucaristia, irmãos e irmãs, que é a própria manifestação dessa comunhão, nós em Cristo, Cristo em nós, nos ajude a viver dessa maneira nova e anunciar com a nossa vida essa nova criação ao mundo inteiro.